Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 14, em que ele traz para nós: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitos de nós, na situação em que nós vivemos, precisamos de coisas novas, perspectivas novas. Por mais que o Cristo tenha vindo há 2000 anos, muitas vezes a gente não se conecta adequadamente à sua mensagem. Teve a primeira revelação, a segunda Jesus, a terceira doutrina e espírito. Que, como fala para nós a questão 627 do Livro dos Espíritos, a missão dos espíritos é tirar o véu, tirar as questões simbólicas da mensagem de Jesus, aprofundando e alargando a nossa compreensão da realidade, da nossa realidade. Que não é só do mundo espiritual, é da nossa realidade. Apesar de estarmos encarnados, muito bem encarnados, muitos encarnados, né? A Dalvinha é pouco encarnada, que ela não me ouça. Eu estou muito encarnado. A Dalvinha é pouco encarnada. E aí, a gente precisa ficar atento a essas questões, a essa dinâmica da realidade do espírito. Porque nós temos fases encarnadas e fases desencarnadas. A gente só vai parar de encarnar quando chegarmos à missão de Jesus. Aí encarnaremos como missionários. E todo o nosso processo é um despertamento. Quando Paulo, lá em Efésios, traz para nós: tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Muitos de nós falamos e repetimos a primeira parte: desperta tu que dormes. Não é isso? Muitas vezes, a gente tem que despertar. Mas para quê? De que forma? Né? E aí nós vamos falar: tu que dormes. Gente, quem não conhece, eu sou um dos coordenadores do EMEG, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus na região, né? De Valadares. A gente está vinculado à União Espírita Mineira. Então, assim, esse é o meu trabalho, a minha forma de permear os conteúdos, né? De aprofundar. Então, o minucioso, o miudinho, ele faz parte da minha experiência diária, em termos de estudo. Então, vocês vão me acompanhar um pouquinho, tá? Aqui é só uns detalhezinhos. E aí, a gente pergunta: por qual motivo eu estou dormindo? A gente já parou para pensar por qual motivo eu estou dormindo? A gente para reflexionar, baseado na questão 919... Conhece-te a ti mesmo, é 919A, de O Livro dos Espíritos, que vai aprofundar essas questões do autoconhecimento e descobrir o motivo pelo qual nós estamos dormindo. É ótimo, não é ruim não. Porque nós, no nosso nível evolutivo, como fala lá eu acho que é a capítulo 2 ou 3 que vai falar sobre os mundos, os tipos de mundos habitados no Evangelho segundo o Espiritismo. E vai falar que o mundo de provas e expiações, se a gente vê a qualificação da grande maioria dos espíritos que aqui estão, a gente fica até: então eu estou dormindo há muito. E por qual motivo eu estou dormindo? São indagações, e lá na 919A vai falar para nós: e multiplique as perguntas. Multiplicar. Por que eu estou dormindo? Mas eu posso estar dormindo hoje por um motivo, numa outra situação estou dormindo por outro motivo. Então nós temos múltiplos motivos ou múltiplas formas de dormir, segundo a metáfora que é trazida aqui por Paulo e que a doutrina espírita vai ampliando, que nós temos múltiplos motivos ou múltiplas razões, várias situações nas quais nós estamos dormindo. E ele vai falar: não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício, porque isso não atrapalha muita gente, é fazer em benefício do progresso coletivo. No Livro dos Espíritos, na sua parte 3ª, vai falar da lei de sociedade, lei de progresso, lei de sociedade. Na lei de sociedade, a gente não pode esquecer que não tem como a gente evoluir sem contato. Não existe evolução sem encontrar. Não tem como eu fazer o bem se eu não tiver a quem exercer esse bem.
Ah, mas ela sozinho eu vou evoluir. Não, mas Deus estabeleceu a lei de sociedade. Que nós estamos imbuídos e vinculados de tal forma que nós estamos vinculados à grande família universal. Não somente aqui na Terra, mas no universo inteiro. É isso mesmo. Capítulo 11, amai-vos uns aos outros. Item 10, se não me falha a memória, falando sobre a lei de amor. Se não for capítulo 11, é capítulo 12. Eu sempre esqueço, tá, gente? Eu sempre troco. Um é amai-vos uns aos outros, o outro é amai-vos os inimigos. E aí nós temos o benefício do progresso coletivo. É a nossa evolução individual, mas feita de forma coletiva. A gente evolui individualmente, mas não tem como evoluir longe do contato uns dos outros. Então, apesar de nós temos que estar juntinhos assim, agarradinhos assim, sentindo calor, para a gente conseguir fazer o nosso processo. Não se lembra do corriqueiro dever de contribuir para a prosperidade comum. Contribuir para a prosperidade. Prosperidade, eu estou num patamar, eu vou para outro patamar. É contribuir para que a gente alcance outros patamares e não se mantenha no mesmo. Então o nível de reflexão é profundo. Aquilo que eu estou contribuindo no centro espírita faz com que eu e o outro vá para outros patamares? Gente, eu estou multiplicando questões, tá? Vocês me desculpem, mas é o que Santo Agostinho nos orienta. Aí, como é ele que manda, a gente obedece, porque a gente obedece a quem é superior. E aí a gente vai fazendo esse processo. Aí, como eu não estou sozinho, eu evoluo em conjunto, vocês estão conjuntamente comigo, reflexionando juntos. E continua. Aí Emmanuel pega pesado aí, tá, gente? Vocês me desculpem, mas é Emmanuel. Vítimas da paralisia das faculdades superiores, o coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Foi uma voadora no peito ou não foi? O coração, o sentimento, as nossas estruturas internas do espírito, vinculados ao campo da emoção, o nosso inconsciente falando alto, ele não adere, ele não se vincula, ele não se junta ao processo, ao desenvolvimento das faculdades superiores, dormitando amortecido, dormindo, tipo assim, igual uma princesa, esperando alguém, aquele sono profundo que a gente não acorda, incapaz de analisar e compreender. O coração está dissociado, não vai, mas a nossa capacidade de analisar e compreender está prejudicada. Então, o que o Cleiton foi falando para nós, no campo do a gente entender e compreender a doutrina espírita, é fundamental. Entender as nuances, entender as dinâmicas. Não tem como nós trabalhar, porque eu estou falando aqui com trabalhadores espíritas, não estou? A grande maioria são de trabalhadores espíritas, então eu posso aprofundar. Pelo menos é a minha vontade. Me desculpem se não for se não atender a todos, mas eu vou dar umas aprofundadas neste campo. E que tipo de sono eu tenho? Alguém já perguntou, a gente está dormindo, mas que tipo de sono? Que tipo de sono eu tenho? Alguns vão falar sono da beleza, né? Sono da beleza. Aquele soninho depois que a gente se alimenta, não é isso? Mas que tipo, é esse tipo de sono? O espírito dorme dessa forma? Tal qual o corpo? Vamos observar 3 itens. 3 itens. A ignorância, a falta de conhecimento. Ignorância não no sentido de estupidez, porque a estupidez ela é derivada de outros caminhos. Aqui a gente está se atendo à ignorância no sentido de falta de conhecimento. Porque ela faz o que conosco? Desconhecimento das leis naturais que nos dirigem a vida. Questão 617 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele vai comentar que as leis naturais são divididas, estou falando assim, bem com ansiedade, deixa eu diminuir a rapidez.
As leis naturais, elas são divididas em dois aspectos, as leis físicas e as leis morais. Comentário de Kardec na 617. E lá ele vai falar das leis físicas que regem o mundo da matéria. O mundo que a gente está aqui, ó. Esse aqui, ó. Dessa luz aí, ó. O mundo da matéria, do plano espiritual, lei da matéria. Agora, as leis morais, elas vão do relacionamento. Eu com Deus, eu com vocês, eu com os outros, eu comigo e eu com este corpo. Então, leis morais não é só sentimento, não? Não. É a forma que eu me relaciono com Deus, com vocês, com o outro, comigo, porque eu sou indivíduo, eu tenho que me aprender a relacionar comigo e com este corpo, que é um instrumento de evolução. E aí continua. Não quer aprender as lições da vida. O Cleiton trouxe a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Falando para nós da questão do que Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de lhes fazer chegar à perfeição. As lições da vida, as provas e expiações, no mundo de provas e expiações, nesse mundo que a gente vai para o de regeneração, o que acontece? A gente vai passar pelas provas. Não é sofrimento, gente. Provas são testes. Como que a gente testa a paciência? Como que a gente testa devotamento? Dedicação. É o quê? Vivendo ao lado de Jesus? Cuidadinho dele? Ou vivendo aqueles que não se assemelham a Jesus? São perguntas que a gente tem que fazer. Nossa, mas lá no centro tem gente difícil. Sim, tem. Teve um dia que eu estava na tribuna lá do Marta, ajeitando um negócio ali de baixo. Marta Filho, no centro que a gente trabalha. E tem uma pessoa que tem profunda dificuldade. E ela se assemelha muito com um parente. Eu falei, meu Deus do céu, o parente é aqui. Eu tenho que lidar com essa personalidade. Falei? Porque a gente tem que saber das nossas limitações. E, gente, autoconhecimento, saber onde a gente tem dificuldade. Aí veio o Espírito e falou assim, você acha que você propôs sua encarnação conviver com eles por quê? Eu falei, então tá bom. Você sabe, então, é aprendizado, é teste, onde a gente está aprendendo. E aí a gente não quer aprender as lições. É difícil, muitas vezes, se demover da ignorância, porque ainda estamos vinculados muito aos outros dois, que são egoísmo. O egoísmo é olhar somente para si e os seus. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto meu filho. Eu, quinto eu. Depois os meus e aos outros nada. Quem fala isso é a Nete Guimarães. Eu acho fantástico, porque fica claro. Esse é o egoísmo. Eu como centro do universo, e não Deus. Né? Eucentrismo, não teocentrismo. Orestecentrismo. Já pensou? O auge da loucura. Orestecentrismo. Então é isso que a gente precisa saber. Quando, em que momento eu sou o centro? Porque Deus nos criou e nos ama de igual forma. Os caminhos que nós escolhemos fazem com que nós estejamos em diferentes posições, em diferentes condições. E aí é importante a gente observar que Deus ama todos da mesma forma. Nós é que nos colocamos diante dele de forma diferente. Porque estamos em estágios diferentes de evolução, em necessidades de aprendizado diferentes. Muitos de nós muito semelhantes, muito próximos, mas sempre com detalhes muito diferentes. E a gente precisa ficar atento a isso. Nós não somos o centro do universo. Por favor. A Terra não é o centro nem do sistema no qual ela orbita. Quem dirá nós que somos um dos 8,2 bilhões de pessoas encarnadas nesta Terra? Falta de empatia, falta de identificação. Eu já falei, empatia é olhar o outro como semelhante, coisa e tal. Já falei, já está contemplado. A dor ou realidade do outro não é considerada por mim. Então a gente precisa entender que se no outro pé... quem teve chikungunya aqui? Dói, gente. Dói ou não dói? Muito. Muito. A minha diminuiu hoje. Porque ontem eu vim com ela, parecia que estava
com choquezinhos assim na mão. Dói muito. Quando eu sei que alguém tem hoje em dia, igual o Tony eu sei que tem, eu me compadeço. Porque eu sei o quanto dói. Eu não esqueço, uma vez uma amiga minha teve dengue, eu tive dengue, fiquei quase jogado, né? Tem 20 anos, mais de 20 anos isso que eu tive. Foram 5 dias de total dificuldade. E ela falou, que homem desse tamanho, homem mole, e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, usando do meu inconsciente, virei para ela e falei assim, no dia que você tiver, você vai pagar essa língua sua. Gente, ela foi parar no hospital quando ela teve. Ela passou tanto mal, tadinha. Aí eu virei e falei com ela assim, ela que virou e falou assim, ainda bem que você falou, Orestes. Dengue não é fácil. Eu falei, você está vendo? Então, assim, eu não acho que eu agi certo em falar que ela ia pagar a língua, não. Mas está vendo como que o processo de empatia ele é necessário na nossa vida? Ele é fundamental. Entender que a dor dos outros pode também ser minha. Né? E tem o orgulho. Quem aqui não é orgulhoso? O orgulho é uma superioridade ilusória. A gente sobe nos 3, 5 centímetros do solado do tênis e acha que é melhor que o outro. Às vezes a gente sobe numa folha A4 e já acha que já está por cima da carne seca. Se Deus nos criou simples e ignorantes, e lá na frente nós seremos todos anjos, todos espíritos puros, e só temos a eternidade por fruir disso, olha que dinâmica profunda que a doutrina espírita dá para nós. Por que eu tenho que me achar melhor? Eu posso considerar que o meu conhecimento talvez seja mais profundo, seja mais razoável, ou menos. E aí a gente vai identificando a nossa qualificação, as nossas características, ao estar no mundo. Mas será que Deus fez você de material melhor que eu? Vocês acham que Deus seria justo se tivesse feito um espírito mais ou menos de material melhor do que qualquer outro? Não. São essas reflexões profundas, penso eu que são, e que a gente precisa parar e analisar sobre elas. E que aí a gente vai tirando as estruturas do orgulho da nossa vivência, das nossas estruturas internas. E vamos alimentando o nosso inconsciente com materiais melhores. Desrespeito ao outro. Eu acho que a gente já falou sobre isso. Vamos para frente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o despertar. O que pode vir a ser o despertar? E como que nós vamos despertar? A criatura necessita, vou ficar de costas, a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se. 919 de Livro dos Espíritos ou eu estou enganado? Vocês já viram comentários de Kardec sobre essa questão? A capacidade de síntese que ele tem? Que se a gente examinasse o móvel das nossas ações, os motivos pelos quais a gente faz, é um despertar. Entender quais as intencionalidades. A gente pegar o Livro dos Espíritos, está permeado isso. As intencionalidades. Com qual intenção eu aqui estou? Arranjar um pedacinho em nosso lar? Um puxadinho lá? Ou eu contribuir para a obra da criação? Com aquilo que Deus me solicita. Então é fundamental que a gente faça esse processo de entender como despertar. E a gente vai dentre os mortos. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Eu não trabalho o primeiro levantar, porque se eu estou levantando, eu preciso entender de onde que eu estou levantando. Então, o que vem a ser morto? Mortos desvitalizados.
Em que nós estamos desvitalizados? Em raciocínio? Em compreensão da doutrina espírita? Em sentimento? Em resignação? Em obediência? Em humildade? Nós estamos, se me falha a memória, capítulo 7 ou 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Humildade é seguir a lei de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, para não errar o capítulo. É seguir a lei de Deus. Interessante que a doutrina espírita, ela qualifica os termos, porque muitas vezes a gente traz humildade como uma vestimenta, uma postura. O fato de eu tentar imitar Chico Xavier vai me tornar igual a ele? O fato de eu falar baixinho, mansinho, eu vou ter uma empatia através pelo outro, mas não necessariamente internamente eu estou experienciando esta mansidão e essa calma. Mas também não preciso sair gritando com todos. Então é aquele entrechoque entre a minha dinâmica interna e aquilo que eu devo fazer. E isso é um processo maravilhoso para a gente se conhecer, e conhecer as intencionalidades e conhecer o móvel das nossas ações. E sem rumo. Muitas vezes a gente sai batendo a cabeça, não sabe nem por que está fazendo determinadas coisas e fala: ah, mas Deus me colocou aqui. Beleza. Sim, colocou, mas para que a gente assuma as nossas responsabilidades diante da criação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? E como que a gente vai assumir se a gente não entende? Quem é médico aqui, alguém teria coragem, igual o Cleiton trouxe, de fazer uma cirurgia de apêndice com alguém que nunca estudou sobre essa questão? Ah, mas ele está mediunizado. Mas, beleza. Você confia no trabalho que ele já realizou antes? Já viu? Você tem experiência? Você se joga sem conhecimento de causa? A doutrina espírita, inicialmente, ela vai fazer um encantamento, ela vai nos despertar, ela vai mexer conosco. Mas para que depois nós aprendamos o conhecimento espiritual que ela traz, de lá para cá, para que as nossas conexões daqui para lá sejam melhores. E aprendamos a estar no mundo da melhor forma possível. Não vencendo o mundo, mas vencendo no mundo, mas vencendo o mundo. Ah, vencendo a terra? Vencendo esse material? Não. Vencendo o materialismo. Que são concepções, que são ideias em que a gente vincula a vida entre o nascer e o morrer, berço e túmulo. E como esta existência de corpo físico fosse a única ou a mais importante. A gente atende muito mais às demandas do corpo, às vezes ela chama mesmo, mas a nossa proporção de dedicação à dinâmica espiritual é muito reduzida. E não é virar um eremita não, gente. Porque Jesus não foi eremita. A sua obra pública foi entre quem? Entre a gente. Doentes, estupiados, ignorantes, soberbos. Pobre. Entendeu? E aí o nosso orgulho nos deixa desvitalizado, o egoísmo que temos nos deixa desvitalizado, e a ignorância nos deixa sem rumo. Desculpa a expressão, coitadinha das baratas, a gente fica parecendo uma barata tonta. Então vocês já viram um passarinho que entra dentro de casa e não sabe o caminho para onde que vai para fora? Soube entrar, mas não sabe sair, não sabe como se comportar ali. E aí a gente vai adiante. Levanta-te. Levantar. O que a gente pode pensar sobre o levantar? Uma coisa é despertar, outra coisa é levantar. Não é assim? A gente desperta quando o despertador toca e nos acorda. Eu
Tem épocas que eu tenho dificuldade, eu bato a mão e volto a dormir e nem lembro que despertou o despertador da maior altura. E são 2. Tem dia que são os 2 que eu nem lembro. E tem dia, igual hoje, que eu acordei 15 minutos antes. Eu não me entendo ainda, não consigo me entender, mas está tudo bem. Eu vou aprendendo do jeito que eu funciono. Mas o fato dele ter tocado e eu despertado na cama, eu levantei? Não necessariamente. Uma coisa é o conhecimento, o amparo que a gente recebe. Agora, o que a gente faz disso é outra dinâmica. Qual a diferença entre despertar e levantar? A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, nós lemos até aqui. Agora, o levantar é emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Nós saímos da fase da animalidade, estamos na fase huminal, aprendendo várias questões, fazendo todo o nosso processo evolutivo, desenvolvimento intelectual, razão, de conhecimento, memória, desenvolvimento das nossas qualidades morais, aprendendo a relacionar. Não é isso? Saindo da animalidade e aprender a senhorear o próprio caminho, é conduzir. Eu acho que Kardec usa na codificação o exemplo do cavalo indomado, se não é Kardec, é Emmanuel, que a gente precisa colocar controle nele, não é isso? Ou se a gente monta num cavalo e deixa ele do jeito que ele quer? Ele vai nos levar para onde? Para quais caminhos nós iremos? Então, a nossa postura dentro de um centro espírita, enquanto trabalhadores espíritas, é entender isso aqui e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Tem um texto de Emmanuel, eu não consegui colocá-lo para projeção, mas ele está separado aqui. Está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180. É possível marchar valendo-nos das luzes alheias, dos outros. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padecemos constantemente a ameaça de queda. Pelo fato da gente não ter luz própria, a gente anda no escuro, porque o outro que tem luz se afastou de nós. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Quer dizer, a gente está na nossa condição, o outro precisa avançar, e aí na hora que ele se afasta, a luz era dele, e ele vai deixar conosco? Vai ficar aqui só porque a gente está parado? Ou ele vai seguir o caminho dele? Ele vai seguir o caminho dele. A evolução é feita de forma... Tem propósitos individuais, mas com consequências coletivas e vivências e aprendizados coletivos. Vale-te, pois, do luzeiro do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote, que é tocha, para a jornada. Aquece aos que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não esqueças tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É o que eu estou fazendo aqui. Muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu, do indivíduo, do consciente, do inconsciente, ao reino de Deus. Vocês entenderam o que é senhorear o caminho? Uma das perspectivas que a gente pode trabalhar. E como levantar? Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine.
erguer para a vida. Vida não somente encarnação, tá, gente? Vida enquanto algo grandioso no processo nosso de evolução, que a gente agora está encarnado, mas daqui a pouco nós passamos para o plano espiritual, igual os nossos irmãos desencarnaram no ano passado, que eram tomadeiros. E daqui a alguns anos somos nós, a gente não sabe quando. O nosso irmão Cleiton fez uma profecia, que pode ser, né? Sei lá o quê. Mas, segundo Emmanuel, normalmente as profecias não são para ocorrerem, são para despertar, não necessariamente para ocorrer. Eu tinha que dialogar com o seu assunto, meu irmão, não tem jeito não. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se como um instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensinar-lhe a ler. Espírito de fraternidade, de ensinar, de ser companheiro e falar assim: ô meu irmão, eu sei que você estava bravo aquele dia, você fez essa besteira tamanha, mas vem cá, você tem jeito, porque eu tive, eu estou tendo, eu estou fazendo, muito mal, desculpa a expressão porcamente, mas estou, do jeito que eu dou conta, mas eu sei que eu posso melhorar, mas você tem jeito, você fez uma besteira enorme. Não vou tirar sua responsabilidade, porque a sua consciência vai ter que ser ressarcida. Mas eu estou aqui. Você sabia que Deus nos criou simples e ignorantes? E que tem Jesus a nos ajudar no processo de iluminação? Então, quando a gente conhece o Cristo, aí a gente vai melhorando isso. Olha só. Jesus nos ensinou a humildade, nos ensinou a ajudar o outro, a respeitar, a amar, a perdoar. Aí, beleza, eu ensinei muito rapidamente, né? Só fiz uma linhazinha, mas a gente tem outros mecanismos. Aí a pessoa chega e fala assim: nossa, cometi uma besteira. Você é um canalha? Eu ajudei, gente? Eu ajudei? Vamos ser sinceros, a gente gostaria de ter sido tratado assim? A gente fez uma besteira enorme e alguém já vem com a verdade, taca ela na cara da gente? Eu acho que não. Então, muitas vezes, a gente precisa aprender a dosar o processo. Aprender a dosar o processo. E não é fácil, porque a gente quer formatar e colocar o outro no molde que está estruturado na nossa perspectiva. E o outro tem a sua forma, tem sua dinâmica, e a gente muitas vezes, ao lidar com a dinâmica do outro, nós vamos aprender a nos fazer crianças, a nos fazer adultos, a atender a necessidade do outro. Igual o Ellison falou hoje, que Jesus fez um ungüentozinho com a lama do chão, mas outros ele curou à distância, e outros ele impôs a mão. E outros ele não precisou fazer nada. Ela foi lá e tocou na sua veste. Você está vendo como existem formas? E aí, com qual objetivo levantar? Acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Lei de Sociedade, Livro dos Espíritos, parte 3ª. E a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e aprende como? Há várias formas de se autoeducar para que a nossa melhoria seja muitas vezes um rasgo de luz, um isqueiro aceso assim, ó, na vida do outro. E às vezes é isso que ele precisa. É isso que ele necessita para, a partir daí, ele tomar novos rumos. Mas muitas vezes a gente quer abrir a cabeça da pessoa, jogar os trem lá dentro e fechar e fala assim, sacode e fala: dorme com esse barulho. É ajudar, não é atrapalhar, não.
as luzes, o conhecimento da verdade, tal qual as luzes, precisam ser feitas aos poucos. Quem sai do escuro e vai para o claro de uma vez, não fica ofuscado? É isso. Então, aprender a ajudar, gente, é muitas vezes aprender a não atrapalhar com o excesso do que a gente acha que é. E muitas vezes a gente vai com o que a gente acha, e depois tem a devolutiva do que a gente viu que não resolveu, a gente fala, mas qual que é o caminho aqui? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, Senhor nos ajudará. Porque eu não estou entendendo o timing, o tempo do outro, a dinâmica do outro. Me ajuda. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em outras traduções vai ser iluminará, resplandecerá, tocarás o Cristo. Eu escolhi essa, mas coloquei ali como questões de informação. E quem nos esclarece é Jesus. Espírito puro, Espírito perfeito, na ordem dos Cristos. Responsável pela nossa evolução, Espírito que não tem influência da materialidade, Espírito que cada vez mais está nos conduzindo, nos levando a Deus. Porque muitas vezes a gente fica cultuando Jesus. Não estou falando que a gente não deve, tá, gente? Eu estou trazendo uma reflexão. Ah, Jesus é maravilhoso, o seu evangelho é lindo. E é. Não discordo, mas o que a gente faz com isso? Ele tem a luz dele. Que se ele chegasse aqui agora, nós ficaríamos profundamente impactados, emocionados. Mas o que a gente faz com isso? Os apóstolos que conviveram com Cristo durante 3 anos, todos foram perfeitinhos, gente? Depois? Não. Eu já usei 30 e poucos minutos. Acho que vai dar para contar o caso. Corri para dar tempo de contar o caso. E aí, a gente precisa aprender, porque Pedro, que conviveu com Jesus, que o negou 3 vezes, logo depois que Jesus desencarnou, ele já sabia perfeitamente as coisas? Não. Ele fez o seu processo sozinho. É tempo de buscar a Deus através do Cristo. Cristo é um farol a nos indicar o caminho a seguir. É só lembrar a parábola dos trabalhadores na última hora. É uma forma de interpretá-la, tá, gente? Tem outras. Mas a gente pode interpretá-la que, independente de quando nós fomos criados, todos nós seremos espíritos puros e fruiremos da mesma felicidade de Jesus que ele tem hoje. Por quê? Ele vive em comunhão plena com Deus. Todas as suas ações, todos os seus atos, têm profundo vínculo e correspondência à lei divina. E é o nosso caminho. É o caminho do outro. Até aquele infeliz que me fez sofrer. Aquele que eu tenho dificuldade profunda de perdoar. Sim. Sim. Até ele. Até aquelas pessoas que a gente vê na televisão e fala são detestáveis. Então são coisas que a gente precisa pensar, porque ele também chegará. E o fato de eu achar que eu vou chegar primeiro ou melhor, se não é orgulho, é egoísmo. Ou eles estão num bailado maravilhoso, que seria uma valsa tocada, e a gente estaria lá batendo palmo de tão bela que é esse bailado. Contos desta e de outra vida, no capítulo 27, na vinha do Senhor. Eu vou gastar mais uns 5 a 7 minutos. Este conto, eu vou contar ele por alto, tá, gente? Não tem como ir nos detalhes. Pedro estava lá, na casa do caminho, limpando, ajeitando, ainda não tinha sido aberto a público, e ele pediu para Jesus serviço. Aí Jesus apareceu para ele assim, vou mandar. Gente, isso é do jeito que eu estou contando, tá? Que somos, lá no texto está bonito.
Eu vou contar do meu jeitão. Tá, vou mandar. Esse tá é por minha conta. Vou mandar. Aí no outro dia, apareceu um ladrão. Estava sendo perseguido. Bateu na porta. Pedro falou, você não vai entrar aqui não. Jesus tinha desencarnado há algum tempo, tá, gente? Você não vai entrar aqui não. Como que um ladrão vai entrar aqui? Você tem que levar uma surra aí do lado de fora mesmo. Tacou a porta na cara dele. Daí a pouco aparece uma moça que vendia, como Divaldo Franco chama, né? Vendia prazeres. E ele fala, não, e bate a porta. Ela desventurada, muito triste, muito atormentada. Ela bate e chega e fala, não, esse lugar não é digno para pessoas da sua laia, do seu jeito. Sai daqui, some. E por fim, no finalzinho do dia, chegou um bêbado. E esse bêbado chega, pede ajuda, pede amparo, e Pedro fala assim, como que você vai compuscar, vai imundiçar, vou usar o termo bem mineiro, vai imundiçar esse ambiente com a sua presença? Sai daqui, some daqui. Aí o que acontece? Pedro à noite fala assim, ai Senhor, o que aconteceu? Eu pedi serviço para o Senhor, e o Senhor não mandou. E ele se ajoelha e chora. E Jesus aparece para ele. Se não me falha a memória, esse texto aqui. Aqui. Senhor, soluçou chorando o apóstolo. Grande é a minha ignorância. Ah, não, desculpa. Deixa eu voltar. Deixa eu contar a historinha antes de chegar nisso aí. E ele fala, ele reclama. Senhor, eu pedi ajuda, mas o Senhor não mandou. Aí Jesus fala assim, mas eu te mandei fulano, fulano e fulano. O último, você jogou ele para aqui na base do pontapé. E é verdade, no texto fala. Mas eu tenho o meu colorido na narrativa. Jogando ele para fora assim, ó. Pedro, gente, conviveu já 3 anos com Jesus. E eu te pedi, Pedro, para recebê-los em meu nome. Acolhê-los em meu nome. Senhor, soluçou chorando o apóstolo. Grande é a minha ignorância e eu não sabia. Olha só. Motivo de dormir. Ignorância. E eu não sabia. Compadece de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Pedro, que conviveu com Jesus, ignorante, fez um monte de besteira, contada aí nesse conto. E nós? Quantos batem a nossa porta e de que forma nos recebemos? Às vezes aquela companheira que se assemelha ao meu parente, sabe? Eu tenho profunda dificuldade, eu estou aprendendo a conviver com as características dela, porque me impacta. Eu estou entendendo onde que mexe o autoconhecimento. Às vezes o outro é pela ignorância de conteúdos da doutrina espírita e vem com enxertias ou com coisas mirabolantes. Você fala, oh, meu irmão, você já viu aquele texto de Leon Denis? Ah, aquela questão de Livro dos Espíritos, aquela a parte lá, a influência moral dos médiuns, está lá no Livro dos Médiuns, nas comunicações, por aí vai. Aí você vai conduzindo o raciocínio. Quando a gente para Pedro, se quiseres ouvir-me, lembra-te do que o Evangelho tem a minha palavra. Espíritas, quando a gente quiser ouvir Kardec e o próprio Cristo, procuremos a codificação. Sejamos fiéis às propostas que nós assumimos. Porque é difícil, muito difícil. Porque o nosso passado vem e muitas vezes nos trai. Mas nós estamos aqui para aprender, tal qual Pedro,
a endireitar a nossa ignorância e o aprendizado. E aí, a história dessa imagem. Eu achei ela linda, não é bonita? Aí, quando eu estava preparando o estudo, eu falei, eu quero usá-la. Eu vou dar um jeito dela aparecer. Então, se a gente sair desta palestra vinculado à ideia do despertar, que isso esteja claro, que é diferente despertar, é diferente levantar, que é para o Cristo esclarecer. Não é o Orestes não, tá, gente? Porque isso aqui está tudo baseado nas obras que foram citadas. A gente só é um veículo, tal qual Jesus é um veículo para nos levar a Deus. E vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, das nossas questões, estão com Jesus. E mais diretamente a nós, espíritas, estão com Kardec. E fiquemos. Sejamos os mais honestos neste processo, sejamos os mais fiéis que nós dermos conta. E busquemos desenvolver os nossos potenciais. Que Jesus nos abençoe e ilumine.